Eu estava mochilando pelo Brasil, pegando carona de cidade em cidade. Saí de Curitiba naquela manhã com a intenção de chegar a São Paulo antes do anoitecer. Depois de algumas horas esperando na estrada, um carro parou. O motorista, um homem de meia idade, com barba rala e um sorriso amigável, perguntou para onde eu ia. São Paulo, respondi. Ele acenou, destravou a porta e disse que podia me levar até uma parte do caminho. Entrei sem pensar muito. Era assim que eu viajava há semanas, e até então tudo tinha corrido bem. No início, a conversa foi normal. Ele perguntou de onde eu era, falou sobre as estradas ruins e reclamou da chuva que vinha chegando. Mas então, enquanto dirigia, abriu o porta-luvas e tirou uma pasta cheia de papéis e documentos. Começou a folheá-los com uma mão, ainda segurando o volante com a outra. Olhei de relance e vi que eram passaportes e documentos de identidade, todos de mulheres. Algumas fotos estavam envelhecidas, outras pareciam novas demais. Coleção de lembranças, ele disse, rindo de um jeito que me deixou gelado. Meu estômago se revirou, mas tentei manter a calma. Ri sem graça, fingindo não me importar. Perguntei casualmente onde ele havia conseguido aquilo. E ele apenas sorriu, como se gostasse de ver minha reação. Aos poucos, notei que a estrada conhecida ficou para trás. O carro seguiu por um desvio de terra, entrando em uma estrada secundária cercada por árvores densas. Meu coração disparou. Não havia mais casas, nem luzes, apenas o som dos pneus, afundando na lama e os galhos estalando ao vento. Esse caminho é mais rápido, ele murmurou. A cada curva, minha cabeça girava com cenários possíveis. Eu poderia pular do carro, mas e se ele estivesse armado? Comecei a reparar nos detalhes. O painel do carro estava cheio de cinzas de cigarro, um cheiro forte de álcool impregnava o estofado. E havia um saco preto grande jogado no banco de trás. O homem parecia relaxado demais para alguém que estava desviando do caminho. Eu sabia que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Então tomei uma decisão. Fingi que precisava ir ao banheiro urgentemente e pedi para ele parar. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, depois suspirou e encostou o carro no acostamento de terra. Antes mesmo que ele pudesse reagir, abri a porta e saí rápido, fingindo procurar um lugar entre as árvores. Meu coração martelava no peito. Assim que me vi fora do alcance da visão dele, comecei a correr. Ouvia meus próprios passos esmagando folhas e galhos, tentando me afastar o mais rápido possível. Não sei por quanto tempo corri, mas só parei quando encontrei uma estrada asfaltada novamente. Me ajoelhei, tentando recuperar o fôlego. Depois de um tempo, um caminhoneiro passou e, ao ver meu estado, parou para perguntar se eu precisava de ajuda. Contei uma versão resumida da história, sem entrar em detalhes. Ele me levou até um posto policial, mas sem placa ou informações do carro, não havia muito o que fazer. Tudo o que ficou foram os documentos das mulheres na minha memória e o medo de ter escapado por muito pouco. Os anos passaram e eu nunca soube o que realmente aconteceu com aquele homem. Até que um dia, navegando na internet, vi uma notícia sobre um homem preso no interior de São Paulo. O rosto era familiar, o mesmo sorriso, a mesma barba rala. Não falaram exatamente qual era o crime, apenas que ele estava sendo investigado há anos. Não sei ao certo o que ele fez, mas naquela noite, naquela estrada deserta, eu senti que algo estava errado. Até hoje me pergunto, quem de fato era aquele homem? Às vezes, penso no que teria acontecido se eu não tivesse saído do carro, se tivesse esperado mais alguns minutos antes de pedir para parar. Será que ele teria me deixado no meu destino? Ou eu teria sido apenas mais um nome em uma daquelas pastas? Nunca vou saber, mas uma coisa é certa. Desde aquele dia, nunca mais peguei carona. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. A festa já estava no fim quando percebi que tinha perdido meu celular. Revirei minha bolsa, olhei nos cantos da casa, perguntei para algumas pessoas, mas nada. Eu já estava muito bêbada para pensar direito. E com a confusão da madrugada, acabei saindo sozinha. O ar frio da rua
me deu uma leve clareza, mas não o suficiente para perceber o quão ferrada eu estava. Sem celular, sem Uber e longe de casa, a única opção que me veio à cabeça foi pedir carona. Fiquei na beira da estrada, torcendo para que algum carro parasse. Depois de alguns minutos, os faróis de um sedã antigo iluminaram o asfalto molhado. O motorista, um homem de uns 40 e poucos anos, sorriu ao baixar o vidro. "Precisa de ajuda, moça." Sem pensar muito, acenei positivamente. Ele destravou a porta e entrei no carro, sentindo um cheiro forte de cigarro misturado com algo doce, talvez perfume barato. "Onde você mora?" ele perguntou, acelerando antes mesmo de eu responder. Eu disse o nome do meu bairro, mas ele desviou para uma estrada menos movimentada. Meu corpo começou a despertar do efeito do álcool e o medo tomou o lugar da tontura. Ele falava rápido demais, fazendo perguntas estranhas. "Você sempre anda por aí sozinha assim? Seu namorado não vai sentir sua falta?" Tentei rir e fingir que estava tudo bem, mas minha mão suava no colo. Quando ele colocou a mão no meu joelho, soube que precisava sair dali de qualquer jeito. "Pro carro, eu tô passando mal", inventei, me inclinando para frente como se fosse vomitar. Ele xingou baixinho, mas reduziu a velocidade. Assim que o carro parou no acostamento, puxei a maçaneta e me joguei para fora, caindo de joelhos na terra úmida. Corri sem olhar para trás, ouvindo a porta do carro se abrir. O homem gritava algo, mas eu não parei. Meus pés escorregavam na lama, minha cabeça ainda girava da bebida, mas o instinto de sobrevivência me fez continuar. As luzes de outro carro apareceram ao longe, vindo na minha direção. Me joguei no meio da pista, acenando desesperada. O carro freou bruscamente e um homem mais jovem saiu, perguntando se eu estava bem. Sem fôlego, apontei para trás, mas o outro carro já estava arrancando, desaparecendo na estrada escura. O rapaz me ajudou a levantar e insistiu para me levar até um posto policial. Meu corpo inteiro tremia e só naquele momento percebi o quão perto eu tinha chegado de algo muito pior. Na delegacia, expliquei tudo da forma mais coerente que consegui. Perguntaram se eu lembrava da placa do carro, mas minha memória estava confusa. Apenas o rosto do homem ficou gravado na minha mente. O policial disse que, sem mais detalhes, não havia muito a ser feito. Me deram um copo d'água e um telefone para chamar alguém. Enquanto esperava, minha mente repetia a mesma pergunta. O que teria acontecido se eu não tivesse conseguido sair do carro? Desde aquela noite, nunca mais fui a uma festa sem garantir que tinha um jeito seguro de voltar para casa. Nunca mais bebi até perder o controle. Me arrependo de ter entrado naquele carro, de ter confiado em um estranho só porque precisava de ajuda. Mas, acima de tudo, sou grata por ter conseguido sair a tempo. Nem todo mundo tem a mesma sorte. Às vezes, tento convencer a mim mesma de que talvez ele só fosse um cara estranho e nada mais. Que quem sabe eu estava paranoica por causa da bebida. Mas no fundo, eu sei, eu senti. O jeito que ele olhava, as perguntas, o caminho que ele escolheu, não era coincidência. Se eu não tivesse saído dali, não gosto nem de imaginar o que poderia ter acontecido. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim, você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Me sentei na cama, forçando minha respiração a permanecer estável. Talvez fosse coisa da minha cabeça, um resquício da noite estranha. Mas, conforme o silêncio do apartamento se instalava, comecei a notar outros detalhes. Minhas botas, perto da porta, estavam ligeiramente deslocadas, como se alguém as tivesse empurrado para o lado. A cadeira da mesa da cozinha, que sempre deixava alinhada, estava um pouco afastada. Detalhes pequenos, quase insignificantes, mas que me deram a sensação inquietante de que eu não estava sozinho. Então, veio o som, um ruído abafado, vindo do corredor, como se alguém estivesse prendendo a respiração. Meu corpo inteiro ficou tenso. Andei devagar até a cozinha e peguei a faca maior do gaveteiro. Minhas mãos estavam suadas, mas apertei o cabo com força. Se alguém estivesse ali, não podia me dar o luxo de hesitar. Fui até o armário perto da porta de entrada, de onde tinha escutado o som. O cheiro metálico estava mais forte ali. Meu estômago se revirou. Levantei a mão,
Toquei a maçaneta e num único movimento puxei a porta com força. O espaço estava escuro, mas vazio. Nada além de casacos e caixas velhas. Soltei o ar, rindo baixinho da minha própria paranoia. Mas então, antes que eu pudesse relaxar, ouvi um clique suave atrás de mim. O som de uma porta se fechando. Virei tão rápido que quase tropecei. A porta do meu quarto, que eu tinha deixado aberta, agora estava entreaberta. O ar ficou denso, pesado, como se o próprio apartamento estivesse prendendo a respiração junto comigo. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Eu sabia que tinha trancado a porta da frente. Sabia que tinha checado cada canto assim que cheguei. E mesmo assim, alguém ou alguma coisa estava ali comigo. O silêncio foi quebrado por um som baixo, um sussurro arrastado vindo do quarto. Não consegui entender as palavras, mas havia algo errado na voz. Era abafada, como se viesse de dentro do próprio armário. Então, vi, sob a fresta da porta, um movimento lento, um pé descalço, pálido e molhado, deslizando para fora. Eu não estava sozinho. Passava da meia-noite e a chuva castigava o asfalto, transformando a estrada em um brilho escorregadio sob os postes de luz. Eu estava exausto depois do turno e mal conseguia manter os olhos abertos enquanto dirigia para casa. Foi então que a vi, parada no acostamento, encharcada, com os braços cruzados contra o corpo. Por um instante, pensei em simplesmente continuar dirigindo, fingindo que não a tinha visto. Mas algo na maneira como ela ficou ali, imóvel sob a chuva, me fez desacelerar. Baixei o vidro do passageiro, apenas o suficiente para ser ouvido. "Precisa de carona?" perguntei, me arrependendo quase no mesmo instante. Ela hesitou antes de acenar com a cabeça. Assim que entrou no carro, o cheiro de roupa molhada e algo mais, algo levemente metálico, tomou o ar. Lancei um olhar rápido para ela enquanto colocava o cinto. Seu rosto era pálido, emoldurado por cabelos escuros grudados nas bochechas. Ela não falou muito, apenas murmurou um "obrigada" tão baixo que mal consegui ouvir. A viagem seguiu em silêncio, quebrado apenas pelo rangido rítmico dos limpadores de para-brisa e pelo chiado ocasional do rádio. Algo na presença dela fazia o carro parecer menor, como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado. Mantive os olhos na estrada, tentando ignorar o desconforto crescente que se arrastava pela minha espinha. Eu queria perguntar para onde ela estava indo, mas alguma coisa me impediu. Talvez fosse o jeito que ela olhava pela janela, imóvel, como se estivesse tentando ver algo na escuridão lá fora. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e rouca. "Pode me deixar no próximo posto de gasolina?" Assenti rapidamente, aliviado por ter um destino para a nossa estranha viagem. O posto ficava a poucos quilômetros adiante, um pequeno oásis de luz fluorescente no meio da noite chuvosa. Assim que parei perto da entrada, ela saiu sem dizer mais nada, caminhando devagar sob a chuva pesada. Esperei alguns segundos, observando pelo retrovisor. Ela não foi até a loja de conveniência, nem se abrigou sob o toldo. Apenas ficou ali no meio do estacionamento, olhando em direção à estrada como se estivesse esperando por algo ou alguém. Um arrepio percorreu meus braços. Algo parecia errado, mas não havia motivo para continuar ali. Respirei fundo e segui viagem, tentando afastar a sensação de que eu não deveria ter parado naquela noite. Cheguei em casa pouco depois da 1 da manhã e fui direto para o banheiro. Quando passei a mão no espelho embaçado, algo me fez congelar. A porta do armário sob a pia estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a deixara fechada naquela manhã. Meu coração começou a bater mais rápido. Respirei fundo, tentando ignorar o incômodo irracional. Talvez tenha sido o vento ao abrir a porta do apartamento. Ainda assim, um desconforto estranho grudou em mim. Voltei à sala e revisei tudo rapidamente. Nada parecia fora do lugar. Estava só cansado, isso era tudo. Peguei um copo d'água e fui para o quarto, decidido a dormir e esquecer aquela noite. Mas então, ao me deitar, senti um arrepio real subir pela minha pele. O cheiro, o mesmo cheiro fraco e metálico que estava no carro, ainda pairava no ar. Se você está gostando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. Assim,
Você nunca vai perder um novo relato aterrorizante. Eu estava na beira da estrada há horas, tentando conseguir uma carona. Já passava da meia-noite e o frio da madrugada começava a incomodar. Quando finalmente vi os faróis de um carro se aproximando, acenei com o braço, torcendo para que parasse. O carro diminuiu a velocidade e encostou. Era um sedã preto, antigo, com os vidros escurecidos. O motorista não disse uma palavra quando abri a porta e perguntei se ele podia me levar até a próxima cidade. Ele apenas acenou com a cabeça de forma quase imperceptível. Entrei, fechando a porta, grato por não precisar passar mais tempo no frio. Tentei puxar conversa algumas vezes enquanto o carro seguia pela estrada escura. Comentei sobre o tempo, sobre o cansaço da viagem, mas o homem nunca respondeu. Ele mantinha o olhar fixo na estrada, as mãos firmes no volante, o rosto parcialmente escondido pelas sombras. O ar dentro do carro estava abafado, carregado com um cheiro estranho de couro velho e algo azedo, como suor. O silêncio era sufocante, só o som do motor e o ruído monótono dos pneus cortando o asfalto quebravam a quietude. A princípio, achei que ele fosse só uma pessoa reservada, mas, à medida que o trajeto se estendia, comecei a perceber algo estranho. Ele não parecia seguir um caminho específico. Depois de alguns quilômetros na rodovia principal, desviou para uma antiga estrada asfaltada, cheia de rachaduras e buracos, que parecia esquecida pelo tempo. O mato crescia alto nas laterais, quase invadindo o asfalto, e não havia sinal de luzes ou qualquer movimento humano. Tentei perguntar se aquela era mesmo a direção certa, mas ele continuou em silêncio, o olhar fixo no escuro à frente. O som das folhas arranhando a lataria era mais alto do que o próprio motor. Minha mente gritava para eu abrir a porta, pular e sair correndo, mas meu corpo parecia grudado ao banco, como se o medo fosse um peso físico, me segurando ali. O medo crescia dentro de mim a cada quilômetro. Olhei discretamente para o banco de trás, procurando por qualquer coisa suspeita. Havia apenas um cobertor amassado e uma mochila escura jogada no canto. Mas o que realmente me incomodava era o silêncio dele. Não era o silêncio de alguém tímido ou reservado. Era um vazio perturbador, como se ele estivesse ali fisicamente, mas sua mente estivesse em outro lugar. Tentei disfarçar o pânico, avaliando o quão rápido eu conseguiria abrir a porta e pular, mas a estrada estava cercada por árvores densas. Minhas mãos suavam e eu mantinha o olhar fixo na maçaneta, esperando uma oportunidade. Sem pensar muito, arrisquei perguntar: "Você sabe onde estamos indo?" Nenhuma resposta. Ele continuava dirigindo, a expressão imóvel, os olhos fixos na estrada que parecia levar a lugar nenhum. O carro finalmente parou no meio do nada. O motorista desligou o motor, abriu a porta e saiu sem dizer uma palavra. Fiquei ali paralisado, ouvindo o som da porta batendo atrás dele, enquanto ele caminhava lentamente para dentro da mata fechada, desaparecendo na escuridão. Enquanto eu tentava decidir o que fazer, ouvi um estalo seco vindo da floresta, como se algo ou alguém pisasse em um galho. O medo virou pânico puro. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, decidi que não podia esperar mais. Com o coração disparado, me arrastei para o banco do motorista. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava dar partida no carro, torcendo para que ele não tivesse levado a chave. Para minha surpresa, a chave ainda estava na ignição. Girei e o motor roncou alto, quebrando o silêncio da floresta. Antes de acelerar, olhei pelo retrovisor e juro que vi uma sombra parada entre as árvores, imóvel, observando. No mesmo instante, ouvi passos correndo na direção do carro, o som rápido e desigual de alguém atravessando a vegetação. Pisei fundo. O carro derrapou, quase não saiu do lugar, mas finalmente ganhou velocidade. O pânico tomou conta de mim. Cada segundo parecia um eterno risco de ser alcançado. Dias depois, ainda tentando entender o que aconteceu, pensei em contar para alguém. Mas que explicação eu daria? Não havia um crime, nenhuma prova, apenas um silêncio estranho e uma sensação que não saía da minha cabeça. O rosto daquele homem ficou gravado na minha memória, assim como o vazio no olhar dele.
Até hoje me pergunto o que ele estava fazendo naquela estrada, para onde ele iria, ou o que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado no carro por mais alguns minutos. Nunca vou saber, e talvez seja melhor assim. Semanas depois, enquanto arrumava minha mochila, encontrei algo que não lembrava ter colocado ali, um pequeno pedaço de papel dobrado. Abri com as mãos trêmulas e li uma frase escrita com uma caligrafia torta. Você não me viu. Meu coração disparou. Não sei se estava lá desde aquela noite ou se apareceu depois. O mais perturbador é que me lembrei de ter visto a mochila ligeiramente fora do lugar naquela madrugada, mas ignorei. E essa é a parte que mais me assusta.